Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar do Almirante Fujitora. E o tema de hoje foi um dos temas sugeridos por um dos caras aqui do canal, por um inscrito aqui do canal. Eu já ia fazer o tema do Fujitora, né? A gente fez aqui do Kizaru, eu vou deixar o link do Kizaru, né? O card aqui para você acompanhar. A gente também fez as ideologias comparando cada um. Agora que já fizemos do Kizaru, que é o Almirante, né? Ali que está em Egghead e tal, a gente vai falar um pouquinho, né? Vai destrinchar aí a ideologia e todo o poder e background do Almirante Fujitora, o Tigre Roxo. E isso foi um pedido de um dos nossos inscritos. O nosso amigo aqui, o inscrito Ariel da Costa, pediu que fizéssemos, né, num vídeo de ideologias, ele comentou lá, pedindo um vídeo específico só do Fujitora. Como já temos um vídeo do Kizaru aqui, a gente vai fazer o do Fujitora, que a gente antecipou a pedido do Ariel da Costa. Eu já tinha o plano de fazer esse vídeo, mas eu antecipei porque foi um pedido de um inscrito, né? O Almirante Fujitora, também conhecido como Tigre Roxo, é um dos almirantes que entrou no cargo após a saída de Aokiji. A saída do Aokiji se deu e se sucedeu a elevação do cargo do Akainu a almirante de frota. Isso aí a gente pode entrar em outro ponto. O Fujitora possui a Suji no Mi, fruta da gravidade, que a gente vai discorrer sobre ela daqui a pouquinho no vídeo. O Fujitora também é um espadachim, possuindo habilidades de espada muito poderosas, né? Ele é um espadachim muito poderoso, inclusive ele usa a espada embanhada como bengala, já que ele é cego. Um ponto importante, Fujitora não nasceu cego, ele se cegou, de livre e espontânea vontade, segundo ele, para não ver o mal do mundo. O almirante Fujitora apareceu pela primeira vez no arco de Dressrosa, com a missão de capturar Monkey D. Luffy e os Chapéus de Palha, dadas pelo próprio governo. Então, o nosso amigo foi até Dressrosa para cumprir a ordem que foi dada a ele. Só que chegando lá, ele entendeu que o Luffy estava fazendo um benefício a Dressrosa, combatendo o Don Quixote do Flamingo, que era um Chichibukai na época que tinha alguns direitos concedidos pelo governo. Por isso o governo estava ignorando os crimes cometidos pelo do Flamingo em prol de manter ele ali na coleira do governo, né? Enquanto isso, quem sofria era Dressrosa, com a chegada de Monkey D. Luffy e Trafalgar Walter D. Wall, eles deram um sacode no do Flamengo e acabaram ali derrotando o do Flamengo. Só que eles queriam que o Fujitora capturasse o Luffy e assumisse a responsabilidade por ter derrotado o do Flamengo e capturar o Luffy. Só que o Fujitora não fez isso. Ao contrário, o Fujitora rivalizou diretamente com o do Flamengo por alguns minutos e demonstrou insatisfação com os títulos de Chichibukai concedidos pelo governo. Durante esse pequeno confronto que os dois tiveram, o Fujitora deixou claro para o do Flamengo que se não fosse o fato do governo mundial proteger os Chichibukais e dar a eles algum certo tipo de anistia, o Fujitora teria acabado com o do Flamengo ali mesmo e que ele não considerava os títulos de Chichibukai, né, de corsários, como uma coisa boa. Ao contrário, ele era contra. Mas ele tinha que tolerar porque eram ordens do governo. Quando o Roronoa Zoro ataca do Flamengo, por ordens da própria Marinha, o almirante Fujitora, né, defende do Flamengo ali e protege o atual Chichibukai do ataque do Roronoa Zoro e tem um breve confronto com o Roronoa Zoro, mostrando ser um habilidoso espadachim. Mas ele também tinha ali os conflitos pessoais dele. Então, quando ele viu que o Luffy e a tripulação dele estavam fazendo um bem para Dressrosa, ele decidiu deliberadamente deixar que os Mugiwaras fugissem e fez isso contra as ordens da Marinha. Então ele negou ordens da Marinha, né? As ordens eram capturar o Chapéu de Palha e ele negou as ordens da Marinha, simplesmente percebeu que proteger o do Flamengo não era uma ideia inteligente e, segundo seu próprio senso de justiça, ele deliberadamente contrariou ordens diretas, permitindo que os Mugiwaras fugissem. Durante os breves confrontos que o Fujitora teve contra o Chapéu de Palha, ficou claro que o nível de poder daquele almirante naquele momento era muito superior aos do Chapéu de Palha. E que se ele quisesse, ele teria sim levado todos os Chapéus de Palha para serem sentenciados pela Marinha. Ele teria cumprido a missão dele com alguma facilidade.
Mas ele percebeu que o Ruff estava fazendo, na verdade, era um favor e que a Marinha é quem estava errada. Então ele permitiu que os Mugiwaras fugissem deliberadamente contra as ordens da Marinha. Mas com aqueles confrontos, a gente pode ver mais ou menos o nível do poder do Fujitora e entender que se ele realmente quisesse, ele teria levado os Mugiwaras com ele, sim, e até possivelmente matado alguns se fosse da vontade dele. Fujitora assumiu a responsabilidade pelos atos que a Marinha permitiu que acontecesse e por todas as tragédias que aconteceram no reino de Dressrosa, pedindo perdão ao antigo rei de joelhos e fazendo com que todos os seus marinheiros seguissem o seu exemplo. Então, um almirante, com um nível de poder considerável, pediu perdão pelos erros do governo. Quando o governo ficou sabendo das atitudes de Fujitora, obviamente não aprovou que ele deixasse os Chapéus de Palha fugir, que ele permitisse que Dom Flamingo fosse derrotado e muito menos que ele fizesse o que ele fez, né? Pedir desculpas pelo governo e assumir os erros do governo, falar que o governo estava errado. Obviamente, essa posição de Fujitora foi totalmente contrária às ordens que ele recebeu e isso deixou muita gente poderosa e influente puta. Até aqui a gente viu que o Fujitora assumiu a responsabilidade pelos atos que o governo permitiu que o do Flamengo fizesse, pediu desculpas e permitiu que o Monkey D. Luffy fugisse, porque ele entendeu que o Monkey D. Luffy agiu com uma forma de benevolência. Mas o que isso quer dizer sobre o próprio Fujitora? É o ideal de justiça dele, a justiça cega. Ele é chamado de Tigre Roxo ou, como eu coloquei no título, o Almirante Benevolente, porque ele de fato é o mais benevolente. O nosso amigo Fujitora, ele se cegou, como eu disse, para não ver o mal do mundo, ou seja, ele é uma pessoa benevolente. Fujitora, ele acredita que a justiça deve ser igual para todos, e ele também entende que o governo fez coisas que não deveria. Ele entende isso, que o governo está fazendo caquinha, que o governo não está com digamos assim, que a visão do governo não é a visão ideal sempre. Quando ele foi repreendido pelo governo, falando que ele não deveria ter deixado o Luffy fugir, muito menos ter pedido desculpas pelas atitudes do Flamengo e falando que o governo permitiu aquilo, ele simplesmente respondeu dizendo que era o certo a se fazer. Ou seja, ele não se importou com as consequências. Ele fez o que ele achava que era correto. Fujitora age dentro das leis do governo, né, como um almirante do governo, como um subordinado do governo, mas várias vezes ele contraria as próprias ordens diretas se ele achar que a visão do governo não condiz com a sua própria visão de justiça, porque a visão dele é uma visão benevolente de fato. Ele quer ajudar os menos favorecidos, os mais pobres, aqueles que estão mais fragilizados, e usa a influência de almirante e o poder que ele tem para fazer isso. Se as ordens do governo contrariarem aquilo que ele acredita certo, ele vai desobedecê-las sem a menor cerimônia. Fujitora comeu uma das paramestras mais poderosas que eu já vi na história da obra. A Zushi no Mi, fruta da gravidade, permite que ele crie, manipule campos gravitacionais ao seu redor ou em larga escala. E ele usa a sua bengala e sua espada, né, a bengala é uma espada, como forma de canalizar esse poder. Ele pode não só evitar escombros hiperpesados, como você está vendo na imagem, como se fosse um pedaço de papel, como também criar pressão gravitacional ao redor dele ou ao redor de um alvo específico. Espera aí que eu vou explicar isso melhor. Em seu breve confronto com Roronoa Zoro, ao perceber as habilidades de espadachim do usuário, né, perceber que ele tinha umas habilidades de espadachim muito poderosas e que ele já dominava o Haki, percebendo que ele ia dar trabalho, o Fujitora usou a sua Zushi no Mi ao seu favor, criando um campo gravitacional de pressão tão grande que fez com que o Zoro pesasse e rachasse o chão. Isso que você está vendo aí é o Zoro caindo num buraco, por causa do efeito da fruta da gravidade, que o Fujitora canalizou e tornou o Zoro muito pesado para o chão aguentar. Então, tivemos uma queda, né? Manipulando a gravidade ao seu redor, ele pode evitar escombros incrivelmente pesados, como se fossem feitos de papel, ou mesmo aumentar a pressão gravitacional, fazendo com que pessoas como Roronoa Zoro pesassem tanto a ponto do chão rachar e levar ele a um buraco. Mas ele pode fazer mais do que isso. Ele pode fazer manipulações em larga escala. E fazendo isso, ele pode fazer uma coisa absurda. Usando uma técnica que ele nomeou de Mouka Gravito,
usando com a sua espada, ele pode criar um corte com ondas, igual você está vendo aí, e com essas ondas gravitacionais que ele cria, ele pode gerar campos de atração gravitacional, trazendo meteoros para a localização onde ele está, determinando que os meteoros possam atingir um alvo específico. Ou seja, ele pode jogar um meteoro na sua cara só com um corte de espada. Apesar de visualmente cego, Fujitora enxerga. Uai, como assim? Calma, não tô doido não. Ele usa o haki de observação em modo avançado para sentir a presença de objetos ou pessoas. Ou seja, ele sabe exatamente quantas pessoas tem do seu lado ou qual a intenção dessas pessoas antes disso acontecer, porque ele tem um haki de observação avançado. Então ele sente a presença de coisas e pessoas, objetos e pessoas. E esse haki de observação avançada é o que ele usa como olhos para enxergar o mundo ao seu redor, já que os seus olhos mesmo de nascença, ele cegou eles, como eu disse lá no começo do vídeo. Apesar de ter uma das paramécias mais fortes da obra de One Piece e de dominar dois tipos de haki, que é o haki de armamento avançado e o haki de observação avançado em níveis excepcionais, Fujitora é um homem tranquilo que constantemente pode ser visto com uma expressão serena ou rindo, porque ele é um homem benevolente. A sua visão de mundo faz com que ele queira ajudar as pessoas o tempo todo, com que ele coloque a segurança de pessoas mais fracas acima da dele própria, com que ele coloque a segurança e enfim, não só a segurança, mas também a comodidade, né? As pessoas estarem cômodas, as pessoas estarem bem acomodadas, as pessoas estarem tranquilas, de modo geral, acima da segurança dele próprio, ou da comodidade dele próprio. Ele arriscou o cargo dele na Marinha quando permitiu que Monk D. Luffy fugisse e também quando assumiu responsabilidade como autoridade do governo, pedindo desculpas ao antigo rei de Dressrosa, fazendo a posição doguesa, né, que literalmente abaixou a cabeça e tudo. E isso virou um problema para a Marinha, porque um almirante da Marinha permitiu deliberadamente que um pirata fugisse e passasse como herói, porque o almirante da Marinha permitiu que a notícia que circulasse pelo mundo afora foi: Monkey D. Luffy derrotou do Flamengo, quando a ideia era que um almirante chegou e prendeu um pirata malvado e pronto. Mas ele permitiu deliberadamente não só que o Luffy fugisse, mas também assumindo a responsabilidade por tudo que o do Flamengo tinha feito a Dressrosa, sabendo que foi o governo quem permitiu que o do Flamengo tivesse o título de Chichibukai e tivesse aqueles privilégios que ele tem, que ele tinha no caso. Então, quando ele permitiu que o Luffy fugisse e ainda, sendo um almirante, pediu desculpas, pegou mal pro governo. Mas esse é o tipo dele. Ele age desse jeito. Ele trabalha para o governo, mas ele não tem a visão de mundo do governo. Ele não liga para como o governo vai interpretar o que vai fazer. Ele só quer fazer o que ele acha melhor. Fujitora demonstra um profundo respeito pela vida e ele usa sua força e as suas habilidades para proteger os mais fracos e menos favorecidos, independente de qualquer que seja digamos assim, o que vai acontecer com ele depois, né? Ele não liga para isso. Ele só quer fazer isso da melhor forma. Aí você pode me perguntar, João, mas por que esse cara tão bonzinho trabalha para a Marinha? Fujitora reconhece a corrupção, os privilégios e até a falta de compromisso com o povo vinda do governo. Mas por que um homem desse trabalharia para o governo? Trabalharia como almirante para o governo? Protegeria os interesses dos homens como Tenryubitos? Simples, porque assim como Monk de Garp, Fujitora acredita que pode mudar o governo de dentro para fora. A ideia dele é justamente trabalhar na Marinha para mudar os ideais da Marinha, que é o mesmo conceito que o Garp tem e que está passando para o Kobe agora. É o mesmo conceito que tem também o Fujitora. E podemos encaixar o Smoke nessa lista também de marinheiros bonzinhos, tá? A gente vai fazer um vídeo depois explicando esse conceito mais amplamente. Mas por enquanto é importante você entender que o Fujitora trabalha para a Marinha não porque ele vê a Marinha como certo. Ele entende que a Marinha tem erros, e graves. Ele até contraria ordens diretas.
mas ele quer mudar o governo por dentro. É aquele negócio de mudar o sistema por dentro, sabe? Só que a gente não sabe se ele vai conseguir, né? Porque temos pessoas como Akainu e Aramaki ao lado dele. Esse é Fujitora, um homem cego, capaz de ver além da própria visão, enxergando bondade num pirata, como Monkey D. Luffy, que era um pirata procurado na época, e vendo as falhas do próprio sistema em que ele trabalhava, do governo, né, em que ele trabalha, vendo os erros do próprio governo em que ele trabalha e enxergando a bondade num pirata, numa pessoa que era criminalmente julgada. Ou seja, Fujitora realmente, deliberadamente, tem a justiça cega. Ele realmente acredita em seus ideais cegamente, sem rotular ninguém, né? Vendo atos de bondade num pirata e vendo atos de maldade na marinha, que representaria a justiça. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.